Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Vamos continuar o nosso retiro quaresmal, chegando próximo de finalizar a segunda semana da Quaresma. Nessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma, a Igreja nos coloca na liturgia de hoje o livro do Gênesis, nos coloca o Salmo 104 e o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Continuamos utilizando a meditação, a leitura orante da palavra, utilizando a metodologia de exercícios espirituais. Ter a consciência plena de que no meu momento de oração eu me encontro com Jesus Cristo, eu me encontro com Deus, eu me encontro com aquele que mais me ama. Durante o meu momento de oração, eu sou envolvido por emoções, sou envolvido por movimentos interiores que me levam a sentir alegria, paz, esperança, fé, ou medo, desesperança, temor, enfim. Vamos lá, vamos observar, saborear mais a palavra de Deus, deixando esse momento de oração cada vez mais inteiramente dedicado a esse encontro com Jesus. Lembre-se que nós não estamos tirando um momento para estudar a Santa e Sagrada Escritura. Nós estamos em oração, em um diálogo com Deus. A graça dessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma se mantém a mesma que nós começamos lá no domingo, lá no dia que meditamos o Evangelho da Transfiguração. Senhor, que eu seja atento ao que o Filho ensina e saboreie no coração a doçura infinita do seu amor. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, 45 e 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-o a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões,
pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados, Jesus fala diretamente aos chefes, aos poderosos daquele tempo, aos chefes dos sacerdotes, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo de Israel. E faz um resumo da história da salvação, um resumo da história de Israel. Mostra que Deus construiu tudo para aquele povo, mas aquele povo não produziu frutos. Aquele povo produziu uvas azedas, que não são possíveis de comer. E por isso depois aquele povo não merecia tudo aquilo que Deus preparou para ele, porque era um povo mau. Um povo que não aceitava a presença de Deus e os seus mandamentos. Mesmo assim, Deus enviou profetas, enviou o próprio Filho para poder mostrar como que deveria ser a forma de agir daquele povo, mas não foi suficiente. Não foi possível fazer com que aquele povo reconhecesse a presença de Deus e reconhecesse que Deus não estava satisfeito com a forma com que eles viviam. Jesus está falando diretamente para os chefes dos sacerdotes e anciãos, colocando-os como os vinhateiros, esses vinhateiros maus, que se apropriaram de todos os frutos que Deus criou, maltrataram todos os enviados que Deus mandou, os profetas, até que Deus enviou seu próprio Filho. Era a última oportunidade para que aqueles vinhateiros, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, aqueles que detinham o privilégio de conhecer mais perto Deus, de comandar o seu povo, era a última oportunidade para que eles pudessem se tornar colaboradores na obra da salvação. Então Jesus antecipa a sua morte nessa parábola. Jesus mostra que depois os novos vinhateiros, aqueles que virão depois da sua morte na cruz e ressurreição, aqueles que vão fazer com que o reino de Deus seja concretizado, que são os convertidos, são aqueles que se tornarão os cristãos e formarão a sua igreja, que vão cultivar essa nova vinha e que vão dar abundantes frutos. As conversões vão acontecer nos primeiros anos, nas comunidades primitivas, cada vez de forma mais numerosa, mesmo com todo o ataque que aqueles que seguiram Jesus receberam nos primeiros séculos. A igreja primitiva vai crescendo, as conversões cada vez mais numerosas, e essa é a nova vinha que o próprio Cristo veio instalar. Essa é a pedra angular que foi rejeitada pelo povo de Israel e que vai ser a pedra que vai sustentar a igreja. O próprio Cristo, cabeça da nossa igreja. Mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar para o amor do Pai. Vejam que Jesus, ele faz a sua interpelação aos chefes dos sacerdotes, não dizendo exatamente o que eles eram, aquele povo que não acolheu a palavra de Deus, a presença de Deus, a aliança que foi firmada com Deus,
Mas ele diz, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Ele pergunta. E dominados por um coração duro e maldoso, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, respondem claramente: devem ser vingados, deve acabar com esses vinhateiros. Mas não é assim que o amor do Pai. A resposta que Jesus esperava e que Ele espera de cada um de nós é diferente. É: perdoai, eles não sabem o que fazem. Porque exatamente com a vinda do próprio Cristo até nós, do próprio Deus que ficou entre nós, que nos mostrou o caminho da santificação e do céu, que nos mostrou o que é amor, esse amor do Pai se derrama em cada um de nós, e nós passamos a nos tornar diferentes. Na verdade, mais semelhantes ao próprio Deus. Criaturas, imagem e semelhança do próprio Criador. Porque nós passamos a ser participantes da natureza divina. Jesus se torna homem, morre na cruz, para elevar a criatura, o homem, cada um de nós, ao céu, junto com sua divindade, e propiciar que nós possamos participar da sua natureza divina. E dessa forma, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de ser misericordiosos. Nós somos criados para amar. Fruto da ação de Deus em nós e da presença de Jesus entre nós. Jesus quer que nós sejamos esses colaboradores de Deus na formação do seu reino. Quer que nós consigamos gerar frutos a Deus e entregá-los de forma que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com o seu Filho e ajudar a outras pessoas que não conhecem a presença de Jesus Cristo, que não conhecem a Deus, a conhecê-lo, a desfrutar do seu amor, a se relacionar com Deus, a ser verdadeiramente filho. E Deus é paciente. Ele não desiste de nós, mesmo que nós matemos os profetas, que nós matemos aqueles que foram colher os frutos ou reivindicar os frutos da sua terra. Ele não desiste de nós. E Jesus é o maior sinal desse amor de Deus por nós. A presença do próprio Deus no meio de nós, passando por todas as dificuldades que um ser humano passa, sofrendo como um ser humano sofre e morrendo da forma mais cruel que pode existir ou que existia naquela época, que era ser flagelado e depois morrer numa cruz. Esse é o maior sinal do amor de Deus por nós. E você? Você retribui esse amor? Você produz frutos para o Senhor? Você entrega esses frutos a Deus? Você reverte os dons que você ganhou de Deus de volta ao Senhor? Ou julga que tudo é mérito seu? E você é o grande eu, capaz de tudo e de todas as proezas, que tudo é seu?
Meus amados, como Santo Inácio de Loyola nos ensina, nós somos criados para servir a Deus, para amar a Deus, para reverenciar e louvar a Deus. E tudo Ele nos criou para nos aproximar mais deste fim. Tudo. Tudo o que nós usufruímos é de Deus. Tudo o que nós temos, nós só administramos, é dele. E é exatamente como que nós agimos frente a cada um desses dons que ele nos dá, que ele vai ver o quanto nós o amamos ou não, o quanto nós nos entregamos a ele, o quanto nós o servimos ou não. Você quer produzir frutos verdadeiramente? Você quer que a sua oração renda frutos? Tenha aproveitado esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, para que a sua oração seja proveitosa, para que a sua oração transforme verdadeiramente a sua vida? Porque se você continua rezando, mas não percebe nenhuma transformação no seu interior, na sua alma, se não percebe que você ama a Deus e ao próximo cada dia mais, é preciso rever o que está acontecendo. Talvez você não esteja aproveitando esse tempo de conversão, ou você ainda ache que a oração é a forma que nós utilizamos para mudar a vontade de Deus. E não é nada disso. A oração é a forma que nós temos para que Deus possa colocar no nosso coração qual é a vontade dele para nós. Não deixe de fazer a revisão da sua oração, de destacar tudo aquilo que você sentiu, de anotar tudo no seu diário espiritual e de fazer a sua oração de atenção amorosa. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.